Você pode abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo 45, versículo 4 a seguir. E diz o texto sagrado: E disse Josué aos seus irmãos: Peço-vos que cheguem-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesem os vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem serra, isto é, nem semear e nem colheita, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, bem como regente de toda a terra do Egito. Amém e amém. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos meditar um pouco no texto sagrado sobre providência divina. Providência divina. Pois bem, há muitas providências na Bíblia. Se a gente lê de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus agindo de várias formas, de muitas formas, agindo de uma maneira que Ele se revela antes, agindo de uma forma que Ele não se revela e vai se revelar só lá no final do processo. Nós vimos que a providência divina, ela está em todas as páginas da Bíblia. Nós vimos que a providência divina está entre o povo de Israel, lá do Antigo Testamento. Nós vimos que a providência divina está sobre a igreja, esse novo Israel, esse novo povo de Deus, por assim dizer, que é a igreja que nasceu ali de Cristo, a partir de Cristo e os seus apóstolos. Uma coisa é certa, irmãos: nós, o povo de Deus, somos guiados pela providência divina. Somos guiados pela providência. Muitas vezes achamos que somos guiados pelo nosso próprio querer. Por vezes achamos que nós temos o total domínio de nossas vidas, o total domínio de nossas famílias. Veja que eu estou usando a palavra total, não que nós não temos domínio, não que nós não podemos escolher as coisas, não que nós não podemos escolher entre a direita e a esquerda, entre parar e caminhar, entre retroceder e continuar e perseverar. Tudo isso está no campo do ser humano. Mas uma coisa é certa: acima de nós está a providência divina. Acima de nós está esse Deus criador de todas as coisas, conforme foi cantado aqui. Criador dos céus e da terra. Chama as estrelas, conduz a história do mundo, e nós jamais vamos compreender esse Deus. Nem Paulo, um homem dos mais sábios e mais usados por Deus, ali no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: eis que digo-vos um mistério.
ele não saberia explicar em palavras como iria acontecer, mas ele sabia que iria acontecer. Então, queridos, nós devemos de acalmar, como diz os Salmos, acalmar as nossas vidas perante o Senhor. Tu está passando por uma tribulação, meu irmão, tu está passando por uma luta. Se tu não está, eu posso te emprestar algumas lutas e alguns problemas para você. Eu posso te emprestar, até inclusive eu te dou de bom grado. Mas uma coisa que não pode jamais passar por nossa memória é achar que Deus não está no domínio, é achar que aquilo que nós estamos passando fugiu do conhecimento de Deus, fugiu do controle de Deus. Isso nada foge do seu conhecimento e de seu controle. Então, só por esta palavra, irmãos, nós, os crentes, podemos ficar tranquilos, podemos acalentar o nosso coração, porque a partir disso, irmãos, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Só por essa palavra nós devemos de acalmar os nossos corações, nós devemos de nos comportar em Deus, ainda que as tempestades estão à nossa volta, que os problemas estão acontecendo, o turbilhão de problemas, o turbilhão de dificuldades estão à nossa volta, estão dentro da nossa casa, estão dentro de nós, ainda que existe tudo isso, mas nós devemos de receber aquela revelação que Pedro recebeu: quem dizes vós que eu sou? Tu és o Filho de Deus, e isso nos basta. Eu não sei como está a tua vida, irmão, eu não sei como está a tua vida, minha querida irmã, jovem que está aqui me escutando, eu não sei, mas uma coisa eu sei, e eu quero compartilhar com você nessa noite, que Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto que nós lemos, queridos, é um exemplo disso. E eu poderia pegar outros textos, tantos outros e tantos outros, mas enfim, escolhi esse texto, conhecidíssimo da igreja, uma das histórias, para mim, uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento, emocionante, a história de José, aonde se desenrola essa história com ele tendo sonhos e falando para a sua família sobre os seus sonhos, os seus irmãos com ciúmes, os seus irmãos já chamando ele de sonhador. Bom, a história alguns de vocês conhecem, se não conhecem não importa, não vai atrapalhar no entendimento da palavra nessa noite, mas caminha por aí a história de José. E lá, no determinado momento, os seus irmãos vendem ele, dão ele, vendem como vocês queiram, ele vai parar no Egito. E lá o Senhor usa ele de uma maneira toda especial, até chegar ao ponto de nós acabamos de ler ele como administrador de todo Israel, um homem que tinha toda a confiança de Faraó, que para os egípcios um semideus. Mas a história, irmãos, diz aqui no final, em que ele se revela aos seus irmãos, depois de várias subidas à terra até o Egito, ele se revela aos seus irmãos e diz algo impressionante, irmãos, impressionante, dizendo aos seus irmãos
que ele era o José. Os seus irmãos, a qual eles achavam que já tinha morrido, que nem sabiam onde tinha parado o seu irmão. Não contavam ao seu pai o real acontecimento. Mentiram que um animal tinha devorado ele lá nos pastos, pelos campos, enfim, para não contar a verdade. E aqui ele se revela aos seus irmãos e consola os seus irmãos, dizendo que não era para eles ficar tristes, amedrontados, não era para eles ficar pesados os seus olhos, ou tristes, magoados, por ter vendido ele vendido eles, e até isso ele foi parar lá no Egito, porque atrás de tudo isso Deus tinha um propósito de conservar a vida. E quando a gente começa a ler Gênesis capítulo 12, onde Deus chama Abraão e diz que através da descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, e a gente vê pela história que isso se culminou em Jesus Cristo. Então aquela nação, aquele povo não poderia ser exterminado, porque dela viria o Messias. Então veja, irmãos, de um negócio trágico, porque pela leitura bíblica a gente entende que lá no princípio José não sabia que era plano de Deus. Enquanto José caminhava pelo propósito de Deus de levá-lo ele até o administrador de todo o Egito, até ali ele não entendia que aquilo ali era um plano de Deus, porque ele chorava, ele se lamentava, ele muitas vezes perguntava e por que todo aquele negócio. Mas o que nós podemos ver na vida de José, que em nenhum momento, sem saber o propósito, ele permaneceu fiel a Deus. Fiel a Deus. E é linda a história de José, porque a gente vê que ele passa por várias coisas, por vários momentos complicados, mas ele permanece fiel a Deus. Aleluia. Ele aqui mostra nesse texto que nós lemos que ele não tinha mágoa dos seus irmãos, porque entendeu o propósito. Então agora aqui no final ele entende o propósito de Deus, que Deus havia deixado acontecer ou conduzido tudo aquilo, porque Deus lá no final tinha um propósito de preservação da vida. E como diz ali no versículo 7, pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos da vida por um grande livramento. Grande livramento. Para guardar a vossa sucessão na terra, porque a partir daquele povo iria nascer Jesus. Lembra do Antigo Testamento, que eles dizem: nós temos Abraão por nosso pai, e Jesus simplesmente diz: olha, eu sou antes de Abraão. Só para ficar claro para vocês, eu sou antes de Abraão. Antes de Abraão ser, eu já era, ou eu já existi. Mas humanamente ele veio da descendência de Abraão. Então Deus tem os seus propósitos, irmãos. Deus tem os seus meios de agir. Nós, como filhos de Deus, nós como servos de Deus, independente se nós vamos entender o propósito de Deus ou não, nós devemos fazer igual Josué, se manter fiel a Deus. Fiel a Deus em todos os momentos. Procurar nos manter o máximo na fidelidade, buscando graça. Podemos falhar aqui, falhamos acolá, caímos aqui, caímos ali, mas o negócio, irmãos, é nós
falharmos aqui e acolá. O negócio é nós continuarmos caminhando rumo àquele propósito de Deus, que por vezes nós não sabemos. Cito as nossas vidas aqui, nosso cotidiano, quantas lutas nós passamos, quantos problemas nós passamos, quantas dificuldades nós passamos. Esse teu problema, esse meu problema, nossas dificuldades, pode resultar num algo maior. Deus age dessa maneira, gente. Deus não age só através das bênçãos. Deus não age só através das maravilhas. A gente não entende muitas vezes. Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, se não me falha a memória, 2 anos para baixo. Mas Deus preservou a vida de um, que era o próprio Jesus, avisando em sonho que era para eles subir ou descer para o Egito. Mas e as outras crianças? Eu não sei. Você sabe? Depois de tudo você me fala. Tem propósito que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem que a gente não sabe. A gente se pergunta, a gente se questiona. E perguntar e questionar não é erro. Mas uma coisa é certa, irmãos: o que nós jamais podemos calcular é o propósito e a providência divina. O que você acha, o que eu acho sobre a respeito de Maria, a mãe de Jesus? Ela foi uma barriga de aluguel? Barriga de aluguel você sabe, né? O que é, né? Tem lá, pega uma mulher qualquer, bota lá, né, coisa e tal, nasce a criança nasce, vai para aqueles pais e a mulher. Maria não foi uma barriga de aluguel. Jesus, Deus não escolheu Maria como uma barriga de aluguel, como uma qualquer. Não, vou pegar essa mulher, ela nasce, deu, acabou, e nasce Jesus, é o Salvador. Não, ela amava Jesus como filho, ela amamentou Jesus. Ela fez papá para Jesus, ela mudou Jesus, ela tinha amor por Jesus. A Bíblia diz que ela via tudo acontecer e guardava em seu coração. E a Bíblia diz que uma espada transpassou o seu peito, a dor. Mas como assim? Jesus escolheu uma mulher para gerar o Filho de Deus e ter a alegria de criá-lo, ter a alegria de dizer: sou mãe de Jesus. Porque foi isso que Isabel, cheia do Espírito Santo, declarou: quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Está lá na Bíblia, irmão, vai ler. Mas esse propósito de Deus na vida de Maria, que foi o maior de todos os propósitos. Você lembra do ditado? O irmão aí parece que tem um rei na barriga. A única mulher que pode dizer eu tive um rei na barriga foi Maria. Ela teve Jesus na barriga. Eu tenho um rei na barriga. Foi Maria. A única. Mas compensação, um propósito tão belo e tão maravilhoso que Deus teve com Maria, escolhendo aquela jovem, lá no final foi muito triste. Ela vê o seu filho passar por tudo, ela chorar, ela lamentar, enfim. E assim há vários exemplos, tanto na Bíblia Sagrada, irmãos, como exemplos fora da Bíblia, de realidades que a gente vê. Qual é o único ponto comum entre todas as pessoas que são chamadas segundo o propósito de Deus? Qual é o único ponto, irmãos, comum entre essas pessoas que têm Deus como seu Senhor e que reconhece a sua providência, seja boa ou seja má? Sabe qual é o fio condutor dessas pessoas? É a fidelidade a Deus, independente da situação da sua vida. O fio que conduz esses homens, essas mulheres, irmãos, é amar a Deus, é ser fiel a Deus. É o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 11, não, no capítulo 10. Os heróis da fé,
a galeria dos homens de Deus do Antigo Testamento. E ele diz: nós estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas. E se nós lermos ali, a morte de muitos ali, queridos, foi terrível. Cerrada ao meio, facada, a morte de todos os estilos. Explica agora, explica, irmão, qual é o propósito de Deus nisso? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: está tudo debaixo do controle de Deus. É verdade. Eu não sei porque, irmãos, que Deus quis preservar Pedro da morte. Compensação, Tiago, ele permitiu que morra a fio de espada. Tinha um propósito, tinha um meio, tinha um porquê. Mas Toé, o fio condutor de Tiago, que morreu bem cedo, que a Atos dos Apóstolos fala sobre a sua morte, e a de Pedro, fidelidade. Fidelidade. Amar a Deus, buscar ao Senhor, sem mesmo nem compreender os propósitos de Deus e a providência divina sobre a sua vida, irmãos, ele permanece. Com José foi exatamente isso. Isso se passou muitos anos, gente, até José ser vendido, até esse acontecimento que a gente leu aqui, foi muitos anos, gente. Não foi da noite pro dia, tipo, aconteceu hoje, semana que vem aconteceu tudo isso. Não, irmão, foi anos, foi tempos. O pai de José chorando porque seu filho tinha se ido, não pôde se despedir dos seus filhos. Os irmãos de José, garanto que, achando eu aqui, que dormiam e acordavam com aquele peso no coração. O que nós fizemos? O que nós vamos fazer? Se crucificando, como se diz hoje em dia, se crucificando, tanto por ter feito aquilo com o seu irmão, como a dor de ver o seu pai. Amados, Deus tem os seus meios de trabalhar, mas aqui Deus tinha um propósito maior, que era preservar aquela geração, aquele povo, porque daquele povo iria nascer Jesus. Irmãos, preste atenção, nós seremos sempre menor do que o propósito de Deus. Nós estamos dentro do propósito de Deus, não maior do propósito de Deus. Os apóstolos de Jesus Cristo não eram maior que o propósito, não eram maior que a mensagem, eles eram menor que a mensagem, eles eram servos. Tanto é que morreram pelo Evangelho, se entregaram pelo Evangelho, sem entender muita coisa, mas morreram fiéis. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tinha um propósito porque José foi vendido para o Egito. Deus tinha um propósito. E ainda que aquele propósito gerasse dor, ainda que aquele propósito gerasse lágrimas, brigas, desavenças, a gente não sabe, mas quem sabe os irmãos ali brigavam entre eles. Viu o que foi fazer, cara? Eu disse para te não fazer, eu não estava concordando muito bem, mas tu tinha que ir lá vender o cara, mas por quê? E quem sabe quanto tempo? Se tivesse Gadernal naquela época, acho que eles tinham tomado Gadernal e Rivotril, e preocupados. Mas lá estava Deus do seu alto e sublime trono, conduzindo a história do povo de Israel. Lá estava Deus conduzindo. E está hoje, irmãos, a Deus conduzindo a igreja sobre a face da terra.
Eu costumo dizer aqui, para alguns irmãos, às vezes de culto, tem coisas que nós podemos orar, morrer orando, para não acontecer e irá acontecer. Vamos morrer orando para que Deus faça e Deus não irá fazer. Porque muitas coisas têm que se cumprir. Tem que se cumprir. Vai se cumprir. O amor vai se esfriar. Muitos irão se desviar. Muitos irão abandonar a fé. Muitas coisas ruins acontecerão. Irá acontecer. Mas qual é o fio condutor da minha vida e da tua vida, querido? É permanecer servindo a Deus. É continuar perseverando, porque Deus lá no final vai revelar o seu propósito. Pode ser que aqui na terra, pode ser que nos céus, não sei. Deus sabe todas as coisas. A providência divina está sobre nossas vidas, irmãos. A providência divina está sobre a igreja. Amém? Escute bem. Já estou finalizando. Mas a providência divina está sobre nós. Mas nós devemos estar sobre a orientação desse Deus. Não vamos nós andar todos errados. Não vamos andar nós todos de qualquer maneira. Não vamos nós andar a bambu. E dizer, não, Deus sabe, é propósito dele. Propósito. Separei da minha mulher, mas eu tenho certeza que é um propósito de Deus na minha vida. Sim. Pode ser um propósito tipo de Judas Iscariotes, pode ser. Pode ser também. Não vamos achar nós, irmãos, também que nós estamos andando todo errado, andamos todo frouxo, andar tudo fora da palavra, fora da realidade, e achar, não, é propósito de Deus, é propósito de Deus. Não, nós temos que andar. José andou dentro do propósito de Deus, não é verdade? Foi um homem que realmente teve história com Deus, teve história com o Senhor. Amém? Então Deus tem os seus propósitos em nossas vidas, mas esse propósito tem que culminar na nossa aproximação de Deus, na nossa negação ao pecado, na nossa negação ao erro e nos aproximarmos de Deus. Se nós estamos nos afastando de Deus, esse propósito não está legal. Opa, estou fugindo do propósito de Deus, porque eu estou me afastando de Deus. Eu estou me afastando de Deus. Logo, esse propósito da minha vida, o que eu estou fazendo, o que eu acho, o que eu penso, o que eu estou, o que está acontecendo na minha vida, talvez não seja o alvo de Deus, a providência divina, no sentido de nos conduzir ao propósito dele. Nós temos que examinar as nossas vidas e vermos se nós somos um José no Egito, fiel a ele a todos os momentos, para que Deus cumpra na nossa vida, então, o propósito dele. Amém, queridos? Amém. E eu encerro aqui e peço que nós viemos fazer um exame de consciência. Eu estou dentro do propósito de Deus? Eu estou dentro do propósito do Senhor? Eu estou dentro. Olha, eu estou servindo a Deus, eu estou buscando ser fiel. Eu falho aqui, eu falho ali de vez em quando, coisa e tal, mas eu estou buscando a fidelidade, estou orando, estou buscando a Deus. Você pode ter certeza que você está dentro do processo de Deus, dentro desse plano de Deus, você está dentro da providência divina, Deus está cuidando de você, Deus está zelando pela tua vida, ainda que as tempestades estão acontecendo, ainda que os problemas estão acontecendo, ainda que você está sendo afastado de tua família, como José foi, ainda que você está longe
da tua família, ou ficar longe da tua família, mas se você está dentro da fidelidade de Deus, está servindo a Deus, querido, Deus tem e pode fazer deste mal aparente coisas boas. Deus é campeão de fazer isso, pegar problemas, dificuldades e transformar isso em vitória. Amém? Louvado seja Deus, o nosso Senhor. Creia, irmãos, em Deus, viva a vontade de Deus, e se cumprirá na tua vida a providência divina. Você está passando problema, como disse, fique dentro da vontade de Deus, porque nós, debaixo da sombra do Altíssimo, nós vamos descansar nele. Vamos descansar. E o que é o mais importante, irmãos, quando nós fecharmos os nossos olhos, quando nós partirmos dessa terra, nós já paramos para pensar nisso? Nós já paramos para pensar quando nós partimos dessa terra, cumprimos a vontade de Deus, fomos fiéis, que eu e você devemos ser um José, no sentido de permanecer fiel, abandonado pelos seus irmãos, passou poucas e boas, mas uma coisa é certa: José teve um êxito muito grande nesta vida. Deus nos promete um êxito muito grande nessa vida, no sentido de bens materiais, de ser um grande isso, grande aquilo, mas Deus nos promete algo superior a isso: uma vida eterna, a salvação eterna. E isso vale pela salvação eterna, por estar eternamente junto de Deus. Vale a pena sofrer nessa terra, vale a pena padecer nessa terra, vale a pena ser injuriado, vale a pena ser perseguido, vale a pena negar a sua própria vontade, vale a pena não ceder ao mundo, porque mais vale, irmãos, a eternidade no céu com Deus do que 70, 80 anos de prazeres nesta terra. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nossas vidas e possa nos dar graça. Amém? Vamos nos pôr em pé para nós orarmos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, portanto, irmão, faça um exame de consciência. Pastor, eu estou passando por problemas na minha vida, eu estou passando por dificuldade. Faça um balanço. Bom, eu estou passando por quê? Porque eu sou ignorante, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu minto, eu sou um cara que não trato bem a minha família, enfim, então tu está plantando, tu está colhendo aquilo que tu está plantando. Diferente. Isso não é a providência divina, isso não é a ação de Deus na tua vida, porque Deus não pode ser tentado pelo pecado, e logo então, portanto, Ele não nos tenta. Mas se nós, por graça, por misericórdia, estamos firmes, estamos buscando a Deus, e alguma coisa ruim está acontecendo na nossa vida, na nossa família, nós podemos descansar em Deus, saber que ali está a providência divina, ali estão os cuidados de Deus, ainda que nós não viemos entender. Amém? Coloca a tua vida dentro da vontade de Deus, irmão, nessa oração. Coloca a tua vida dentro da vontade do Senhor. Coloca, Senhor, eis aqui a minha vida. E Deus agirá em nosso favor, como agiu no favor de José, seus irmãos, seu pai e toda a sua família. Altíssimo Deus e maravilhoso Pai, Senhor Deus, eu te peço a tua graça e a tua bênção sobre nossas vidas. Pai querido, quem sabe, Senhor amado, nós estamos passando problemas grandes nas nossas vidas, e nós, como José, durante muito tempo não entendeu o processo, não entendeu, Pai, o que estava passando, mas mesmo
assim, sem entender, ele permaneceu fiel aos princípios, fiel ao teu caminho, fiel a Deus. Pai querido, que nós, no tempo em que vivemos, aqui e agora, Senhor amado, muitos problemas nós passamos, muitas dificuldades nós passamos, muitas privações nós passamos. Senhor amado, nós não sabemos o propósito que o Senhor tem para isso, para este ou aquele sofrimento. Mas uma coisa nós sabemos, Pai, que o Senhor não abandona os teus, que a tua providência está sobre as nossas vidas. Pode essa providência muitas vezes nos causar dor, pode muitas vezes a providência nos causar, Senhor, lágrimas, como certamente causou para José e toda a sua família. Pode ser, Senhor amado, que a tua providência, o teu propósito, o teu caminho que o Senhor tem para cada um de nós, pode algum momento ou outro nos trazer dor e lágrimas, mas que o fio condutor que conduzem os teus filhos, que é a busca pelo Senhor, tentar entender ao Senhor os teus propósitos, pode nos conduzir, Deus, por esse caminho. Nos conduza pelo caminho da santificação, pelo caminho dos teus propósitos. Nos conduza, Senhor amado, pelo caminho da providência do céu. Abençoa esta congregação, abençoa os nossos irmãos que nos visitam, abençoa, Deus querido, do maior ao menor, que o Senhor possa curar nesta noite a enfermidade, que o Senhor possa restaurar a saúde desse irmão que está enfermo, que o Senhor pode curar, Senhor, o câncer, curar, Senhor, a dor de cabeça, a enxaqueca, Senhor amado, toda doença crônica. Nada é impossível a ti. O Senhor pode tocar com a tua mão poderosa, restaurar esta alma batida, essa pessoa que está terrivelmente, Senhor amado, abatida no profundo da sua alma. Ó Deus, o Senhor pode restaurar esta pessoa, Senhor, e trazer a alegria, trazer o prazer de viver, trazer o prazer, Pai, de te servir. Restaure em todos nós esta vontade, Jesus. Meu Deus, abençoa os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos, abençoa as famílias aqui presentes, abençoa os pais, abençoa as mães, abençoa os filhos, abençoa os avós, abençoa os netos, abençoa, Senhor, a todos, em nome de Jesus. Abre porta de emprego, Senhor, para aquele que está desempregado, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor. Toca no coração, Senhor, deste amado irmão, dessa amada irmã, desta pessoa, Pai. Mostra a ela, te revela a ela, Senhor, como Salvador, Senhor. Revela a ela, Senhor amado, como um Deus de paz, um Deus de graça, um Deus de salvação. E nos revela, Senhor amado, cada dia mais o teu querer, através da tua palavra. Oh Pai, nos dá uma semana abençoada e agraciada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.